Nosso estudo de hoje é a lição 178 do livro Palavras da Vida Eterna, Adversários e Delinquentes. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente aqueles que alimentam pontos de vista contrários ao nosso. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe assim o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atreitos ao comodismo sistemático a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecido que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vemos um deles ateando fogo no prédio. Vivamos em paz, contudo sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deva instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é a obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia. Gente, que lição maravilhosa de hoje, né? Vamos procurar aqui interpretar o que o Emmanuel está trazendo para a gente. Reconcilie-te o mais depressa possível com teu adversário para que ele não te entregue ao juiz, o juiz ao meirinho, e você seja lançado na prisão onde haverá prantos e ranger de dentes. Está escrito lá no Evangelho. Está querendo dizer para a gente o seguinte, que a gente tem que estar com o nosso sentimento pacificado com relação ao nosso adversário, e o sentimento vai ficar pacificado como? Ferir aquela pessoa, magoei aquela pessoa, eu vou tentar de alguma maneira, aí, que a providência divina vai até apontar para a gente reparar o mal que eu fiz. Mas tem situações que a gente absolutamente não fez mal nenhum. Simplesmente a pessoa tem pontos de vista completamente diferentes da gente, pensa diferente, vibra diferente da gente, e por conta disso aqui na Terra ainda não se aprendeu ainda a conviver com os diferentes. Aliás, a gente vai ver parcelas muito generosas de egoísmo, vaidade e orgulho dentro de cada um de nós. Alguns de nós, por exemplo, a gente não consegue viver mesmo em ambientes que não estejam subordinados aos nossos caprichos, às nossas ideias de projetos de vida. Não tem jeito. Se não for desse jeito, não vai. E o que o Emmanuel está falando, não tem nada errado nisso. A gente tem que aprender somente a conviver com os diferentes, respeitar os diferentes, entendendo que eles são seres humanos e que são importantes. A gente precisa dos diferentes o tempo todo. Estou falando assim, a gente vive num lar, numa casa. Se der um problema elétrico, eu preciso de alguém diferente, que entenda de eletricidade. Se eu tiver que fazer uma obra, eu preciso de um pedreiro. Eles são diferentes de mim, dentro das aptidões, da capacidade. A gente precisa aprender a conviver com as pessoas diferentes. O que o Emmanuel está chamando aqui a atenção para a gente é que você precisa pacificar o seu sentimento, entendendo que o diferente é o mais normal possível e que faz parte do nosso aprendizado
A gente não guardar mágoa só porque a pessoa pensa diferente ou vibra diferente. Então, o que ele vem falando aqui? Ó? É claro que ele traz situações que ele fala, ó, não ignoramos que os adversários são nossos opositores, sim, tá? Muitos deles se encontram em condições muito superiores à nossa. Pô, não é por isso que cabe o direito de espezinhar e sim de respeitar e cooperar com eles. Aqui na Terra, como a gente ainda tem muita expiação e ninguém gosta de espiar, né, a gente vai espiando até descobrir que a expiação se deve à nossa rebeldia à lei de Deus. Quando a gente começa a seguir a lei de Deus, aí sim, a expiação vai diminuindo. Mas enquanto você está espiando, você fica chateado com aquilo e começa às vezes a desenvolver uma mágoa também com a pessoa que você interpreta que está em condição melhor que a sua. Essa que é a verdade. Vamos entender que nos mundos superiores vai continuar tendo a superioridade entre as pessoas, a hierarquia moral. Porém, dessa hierarquia moral não vai ter mais inveja nem ciúme de quem está na posição acima. Você vai admirar e trabalhar para chegar naquela posição também. Aí ele vem falar para a gente o seguinte, você vai ter pessoas que vão estar aí ainda no domínio do mal e a gente não pode estar fazendo vista grossa para isso. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito pessoal, tá, gente? O que acontece é que eu fugi de algumas profissões e tem profissões que eu não tenho afinidade nenhuma, eu não quero nunca, nessa minha encarnação agora, trabalhar como um policial, porque o policial tem por dever reprimir os males que estão acontecendo na sociedade. E mais ainda, você vai encontrar no Código Penal mesmo um crime para todas as vezes que você, conhecendo do fato, você fica na inércia. Então, né, a gente precisa agir quando está nessas funções. Né? Então eu prefiro deixar essas funções para pessoas que estejam mais bem preparadas, porque nesse momento evolutivo eu não me sinto preparado, não tenho absolutamente afinidade com esse trabalho. Mas eu tenho que reconhecer, a nossa sociedade precisa de homens que façam esse trabalho, que trabalhem no Ministério Público, mesmo com todas as ameaças que a sociedade impõe a ele, que ele tenha que andar cheio de segurança, cheio com carro blindado, como infelizmente acontece nos dias de hoje. O juiz também tem que passar por isso. Enfim, a gente precisa de juiz, a gente precisa de Ministério Público, que vai ter situações que mesmo eu não querendo ser um policial, ser um membro do Ministério Público, ou sendo um magistrado, o que acontece? Vai ter situações que isso vai acontecer na minha casa. E na minha casa eu vou ter que agir. Eu vou ter que tomar uma providência chamando meus filhos, chamando meus amigos dos meus filhos, para uma determinada corrigenda. Né? Agora, lembrando, como sempre, às vezes a pedra faz um estrago muito grande, a água ela vai moldando com muito mais doçura e vai trabalhando o caráter nosso de maneira definitiva. Então, às vezes, você, com uma pedra, você destrói. Com a água, não. A água vai se adaptando e se adaptando vai conquistando. A gente tem que começar a pegar esse segredo da vida. Eu não consigo de jeito algum imaginar um Jesus agressivo, Jesus o tempo todo amoroso, lidando com pessoas muito brutas. Pessoas que, por exemplo, eu hoje não tenho condições, eu não consigo hoje dentro da minha estrutura puxar uma espada e cortar a orelha de alguém, como Pedro cortou quando Jesus foi preso. Jesus estava convivendo com Pedro e transformou o Pedro num grande homem lembrado para toda a posteridade. Quer dizer, olha como é que é o contraste das coisas. Então ele vem dizer para a gente aqui, ó, por exemplo, necessitamos acatar os condôminos, tudo bem, né? Mas não será justo desinteressar da segurança geral. Se eu encontrar um deles tacando fogo no prédio, eu vou ter que agir, sim. Agora, agir vai ser assim, ó. Nós vamos procurar sempre atacar, condenar, sim, a atitude que seja equivocada, mas não o ser humano. É um desafio muito grande para a gente. Ó. Eu amo o ser humano, mas não amo o que ele está fazendo agora no momento, não. Mas todo ser humano é perfectível. Então é questão de educação, é questão de ter alguém ali que seja uma pessoa que faça a diferença, que vai ser ouvida e vai fazer a diferença para aquela pessoa não tomar mais aquele caminho. Se eu conseguir ser essa pessoa, que prazer, que alegria a gente está servindo como instrumento na mão do Cristo. Porque é isso que o Cristo vem fazendo com a gente, com cada um de nós aqui ao longo de toda essa nossa história. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.